Fala pessoal, beleza com vocês? Tô desaparecido, eu sei, mas estava de férias, fui tirar umas férias agora, meio de ano, mas agora vamos retomar os vídeos, voltando com calma aí, começar o segundo semestre com vários vídeos para vocês, já tem os vídeos gravados, vamos lá que vamos. Para começar, em primeiro lugar, os avisos novos. Hoje o pessoal reclama, então primeiro vídeo agora com som melhor no canal, agora tenho aqui um Tascam, tô com microfones novos aqui, tudo bonitinho ligado, espero que isso vai ajudar vocês a ter um som melhor aqui para poder aproveitar melhor o que está acontecendo. Hoje eu quero falar sobre um tema que está rodando bastante aí os canais de ciência do YouTube, que é essa polêmica do aquecimento global, que está lá no canal do Pirula e todas aquelas coisas que vem do canal do Felício. E então eu quero falar um pouco sobre isso, vou fazer alguns vídeos falando sobre isso, mas hoje eu quero falar um pouco sobre alguns aspectos da física desse assunto, do aquecimento global, e algumas coisas de física que a gente pode falar sobre isso. E como já falaram sobre em outros vídeos tal, aparentemente a gente não pode cortar vídeo. O pessoal não gosta. Então o que eu posso dizer é que esse vídeo aqui vai ser sem corte. Várias questões foram abordadas, você tem que falar muita coisa, tem muita coisa que se fala utilizando climatologia, entender a ciência, como ela funciona da meteorologia, mas tem alguns argumentos que são muito relacionados à física atômica e molecular, e eu quero pegar dois desses argumentos que eu tenho visto, que podem ajudar a entender por que a gente sabe que o CO2 é um gás de efeito estufa. Como é que a gente sabe que o CO2 é um gás que acaba afetando a atmosfera e como é que ele pode absorver aquela temperatura. Então eu quero pegar esse ponto, que é um ponto bastante de física básica, por básica que eu digo física fundamental, e explicar para vocês, para poder tirar a dúvida de vários erros que eu tenho visto aí, e tem coisas que são importantes entender. Eu quero primeiro então responder três perguntas que vão aqui. Como é que o Sol esquenta a Terra e por que a gente mede o efeito da absorção do gás carbônico sempre saindo de baixo para cima e nunca de cima para baixo? Porque isso é mais importante. 2. Como é que a gente sabe que o gás carbônico absorve uma faixa que é importante e por que ele é importante para absorver essa temperatura? 3. E por que esse argumento que eu vejo as pessoas falando aí, por que o gás carbônico só absorveria a menos 80 graus, está errado, e na verdade não faz sentido nenhum. Então eu quero matar esses 3 pontos nesse vídeo aqui. Então vai ficar um vídeo aí mais de nível pirulísticos de tamanho. Em primeiro lugar, como é que funciona esse negócio do aquecimento? O Sol, ele emite radiação para a Terra, ele emite radiação de acordo com a frequência que ele manda lá. O que acontece? Quando essa radiação atravessa a atmosfera, ela reage com a nossa atmosfera, acontece um monte de coisa, mas no momento que ela bate na superfície, ela esquenta a superfície. E aí acontece um efeito que a gente chama de termalização, quer dizer, ela vai esquentar a superfície e essa superfície vai irradiar novamente para cima. E na hora que ela emite o que é uma radiação que a gente chama de radiação termal. Então quando ela bate na superfície, o Sol, ela vai esquentar a superfície e ela vai reemitir a radiação para cima, que vai ser a radiação agora termalizada. Então ela vai ser uma radiação com esse formato que a gente está vendo aqui nesse gráfico que está na tela. Então essa radiação que vai fazer o efeito maior de esquentar o ar e esquentar a superfície em volta, porque ela está subindo e é essa que vai ser a mais importante. Então você me pergunta, ela está vindo dali. E o que acontece com o gás carbônico com isso? Para poder medir o efeito que a nossa atmosfera faz com esse calor que está sendo reemitido, a gente pode fazer um experimento bastante simples. A gente coloca, então, um medidor bem abaixo da camada da atmosfera para poder medir essa radiação que está saindo logo que ela foi reemitida pela superfície. A gente coloca um detector lá em cima da atmosfera, bem acima da camada de nuvens, bem acima da camada da atmosfera. Então, com isso, eu consigo medir qual a radiação que está saindo aqui embaixo, eu consigo medir como é que ela vai ser, e consigo medir a radiação lá em cima e ver qual que vai ser a diferença do espectro delas, ou seja, quais são as frequências que ela vai estar pegando aqui embaixo antes de passar pela atmosfera e a frequência que vai estar lá em cima. A gente sabe que a diferença dos dois vai ser aquilo que o ar absorveu. E quando você faz isso aí, você vê que existem várias regiões, como vocês estão vendo aqui na tela, que foram absorvidas. Então existem regiões agora que a atmosfera absorveu a luz
e essa luz ficou então ativando e modificando a atmosfera, fazendo a atmosfera ficar mais quente, porque são essas regiões, algumas regiões que ela absorveu, não é toda a luz, algumas regiões específicas que ela absorveu. Você pode ver que tem uma região bastante forte que ela emite, que fica nessa região aqui. E essa é a região, por exemplo, do gás carbônico. O gás carbônico absorve uma região que tem muita intensidade. Então ele consegue absorver uma quantidade bastante forte que está vindo dessa luz que está sendo refletida, que está sendo remitida pela superfície, é ali. E essa região ali que a gente fala que é a região de absorção do gás carbônico. Uma das regiões de absorções, que eu vou explicar isso já mais para frente. E aqui vem o primeiro fato. Então, quer dizer, é assim que a gente sabe, em primeiro lugar, que existe essa absorção. Então aqui não existe nenhuma discussão teórica pelo que a gente está fazendo. É puramente um efeito experimental. A gente foi lá, colocou um medidor embaixo, um medidor em cima, e a gente vê que a atmosfera absorve isso aqui. Essa diferença de energia é absorvida pela atmosfera. Então, beleza. O primeiro fato, não existe discussão. É um fato experimental, a gente colocou a medida e a medida está acontecendo. Você pode tentar explicar o porquê isso acontece, mas a medição mostra que essas frequências são absorvidas. Então, independente do que a pessoa pode falar, independente da possível titulação que a pessoa possa acreditar que ela tenha, ela não pode medir para a ciência, e a ciência está mostrando isso aqui. Isso é absorvido, tá bom? Segundo ponto, o que são essas absorções? Então, para isso eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a física molecular e como é que isso funciona. Quando você tem uma molécula o que é? Um composto de vários átomos conectados juntos. Esses átomos, eles vão ter, vamos falar assim, um átomo sozinho. Se um átomo sozinho, ele pode fazer várias coisas. Ele pode se movimentar, ele pode mudar as coisas que estão acontecendo dentro do átomo. Os elétrons podem ficar mais excitados, o núcleo pode ficar mais excitado. Por todo isso aqui que a gente vai falar, a gente vai ignorar o que acontece dentro do átomo, porque a energia para poder deixar os elétrons mais excitados, para deixar o núcleo mais excitado, é muito mais alta. Então ela não cai nessa energia da radiação que a gente está falando aqui, que seria a radiação visível ou infravermelha. Essa é uma energia muito mais alta, então a gente vai ignorar tudo o que acontece dentro do átomo, porque não é o que eu estou preocupado agora. Isso pode ocorrer, isso ocorre em outros lugares, mas para toda a discussão sobre aquecimento global, a energia que ocorre dentro do átomo não importa. Então a molécula agora, ignorando tudo que acontece para dentro do átomo, vamos pegar uma molécula de 2 átomos, ela pode se movimentar, então isso que a gente chama de graus de liberdade externos. Então quer dizer, a movimentação da molécula no espaço. Mas uma molécula de 2 átomos, ela vai ter também essa distância entre os 2 átomos, que essa distância ela pode mudar. Então, qualquer movimento que ocorra internamente nessa distância entre os átomos é o que a gente chama de graus de liberdades internos. Quando você joga e essa molécula ganha energia, ela pode ganhar energia que se manifesta como os graus de liberdade externos, que fazem a partícula se agitar mais rápido, que é o que a gente enxerga como a temperatura, ou ele pode ganhar graus de liberdade interno, que primeiro eles vão fazer ele vibrar numa velocidade diferente e depois vai sair por outra maneira, que vai ser emitido novamente, por esses graus de liberdade que seriam os internos. Quanto mais complexa a molécula, mais modos diferentes ela tem de vibração. Então, uma molécula que é composta por um átomo só, ela não tem nenhum grau de liberdade interno da molécula, porque ela é um átomo só. Então, uma molécula de hélio, ela não tem nenhum grau de liberdade para poder ser, porque é uma bolinha sozinha. Quando eu tenho uma molécula que é composta por 2 átomos, então vamos falar assim, O2. Então, além dos graus de liberdade externos, eu vou ter a distância, como já falei anteriormente, desses 2 átomos. Os graus de energia internos, os graus de liberdade interno podem se aparecer pela distância dos 2, então eles podem ficar vibrando, eles afastando e se aproximando. Então é assim que vai poder aparecer essa energia interna pela vibração dos 2. E sabendo como funciona as ligações atômicas dele, eu posso calcular qual que vai ser a energia que vai fazer esses 2 átomos, essa molécula, vibrar internamente, por esse grau de liberdade da molécula. Então, quando eu tenho esses graus de oscilação internos, significa, se for estranho, isso aqui vai fazer com que qualquer, por exemplo, uma luz vibrando, ela vai poder, então,
por causa da ressonância, interagir com uma determinada frequência por essa energia que faz eles vibrarem, e eles vão fazer eles vibrarem, aqueles dois átomos vibrarem mais rápido. Então, eu tenho uma energia específica que faz esses átomos começarem a vibrar dentro dessa molécula do O2. Vamos passar para uma molécula mais complicada ainda. Vamos pensar agora numa molécula composta de 3 átomos. Uma molécula composta de 3 átomos tem que ser linear, né? Não tem como eu ligar 3 átomos sem que eles fiquem formando uma linha, né? Um caminho, só existe um caminho por dentro delas. Quando eu tenho essa molécula composta de 3 átomos, eu vou ter agora algumas outras maneiras delas poderem vibrar. Além das vibrações externas, eu posso ter então a distância entre esses 2 átomos pode vibrar, então elas vão estar vibrando dessa primeira maneira, então que é chamada da maneira síncrona. Elas podem, o segundo movimento seria agora o movimento assíncrono, então eles vão estar vibrando, mas os átomos da ponta, enquanto um está mais próximo do átomo do meio, o outro está mais distante. Eu tenho uma terceira maneira, que é chamada do bending. Então quer dizer que eles vão estar oscilando, mas os ângulos deles vão estar oscilando num plano. Então esse é o modo de bending. E eu tenho uma terceira maneira de vibrar, que seria a maneira que é a vibração para fora do plano. Então elas vão estar vibrando, mas o átomo do meio, por exemplo, eles estão vibrando de uma maneira que eles não ficam num plano, eles ficam vibrando fora do plano. Então você vai ver que quando eu tenho uma molécula de 3 átomos, eu tenho muito mais maneiras delas vibrarem. Se eu passar para uma molécula linear de 4, eu vou ver que eu tenho ainda outras mais e mais maneiras. Então, de uma maneira simples, você pode contar, se você tiver uma molécula linear, você vai ter 3 vezes o número de átomos menos 5. Essa é uma fórmula que mostra, você pode estudar isso usando as simetrias. Esse é o número de vibrações que uma molécula linear vai ter, você pode contar. Então, uma molécula linear de 10 átomos vai ter ali 3 vezes 10, 30 menos 5, 25 vibrações diferentes. E como eu falei, cada uma dessas vibrações ela é ativada pela ressonância, como se fosse a ponte, né? Então, uma luz pode vir e bater e uma determinada frequência vai fazer com que essa molécula vibre de uma determinada maneira, exatamente pela ressonância. Vou fazer uma explicação um pouco mais simples do efeito quântico, mas usando uma analogia clássica. Se a luz vier com uma determinada frequência, determinadas frequências vão ativar o primeiro movimento, outras frequências vão ativar o segundo movimento, terceiras frequências vão ativar o terceiro movimento e uma outra frequência o quarto movimento. Então é assim que a gente sabe que os átomos são ativados, que as moléculas são ativadas pelos raios de luz externos. A gente consegue calcular qual que é a frequência de ativação de cada uma desses movimentos. Você consegue calcular qual que seria a frequência de onda que ativaria esse movimento. Então é por isso que a gente sabe ali quais que são as frequências que são ativadas pela luz que vem de fora. Então com isso a gente consegue calcular ali quais são as frequências de ativação para a molécula de hidrogênio, para a molécula de oxigênio, para a molécula de gás carbônico, para a molécula de metano. A gente consegue calcular para a água, a gente consegue calcular ali quais são todas as frequências de ativação para todas essas moléculas diferentes. A gente consegue saber isso. E ali, olhando aquele gráfico que eu voltei primeiro, eu consigo saber então, olhando, quais são as moléculas que fazem a redução de cada uma daquelas medições que eu fiz. E eu consigo ver ali então que existe uma região que é o movimento de bending do carbono, aqui é o oxigênio, aqui é a água, e eu consigo colocar ali quais são as moléculas responsáveis para cada uma dessas absorções aqui e qual que é a frequência e qual que é o momento de oscilação, qual que é o movimento de oscilação responsável. Então vocês podem ver que tem uma absorção muito forte. Por isso que eu consigo saber que essa absorção é causada pelo gás carbônico e eu consigo saber que é ele que está fazendo essa absorção ali. Aquele modelo experimental que eu vi, aquela medida que eu vi sobre a medição das absorções, eu consigo ligar e saber qual que é o responsável por cada uma dessas coisas e por que cada um desses gases está absorvendo essa determinada frequência. E isso, novamente, é muito bem estudado. Eu posso chegar no laboratório e estudar esse movimento e repetir esse gráfico num gás puro e observar que ele vai absorver só isso. Eu posso botar uma mistura, eu vou observar que, de novo, aí é uma coisa que a gente consegue ligar muito bem a teoria com o experimento e saber o resultado. E aqui vem o ponto agora, que é o terceiro ponto, que é o ponto mais complicado, que é um ponto que eu tenho visto as pessoas
comentando isso há muito tempo, e é um erro de física mesmo. Mas daí veio o problema, porque é um argumento errado, que as pessoas estão utilizando porque eles começaram a misturar fórmulas. Misturando as fórmulas, chegaram a um erro que é um erro básico de física, sobre quem realmente não estudou o assunto. E eu posso falar a verdade que foi um erro que eu demorei muito para poder entender esse argumento. Antes de continuar, eu vou falar qual é o argumento. As pessoas falam que o gás carbônico só absorveria se a temperatura fosse menos 80 graus. E esse, eu vou te falar, falando bem a verdade com vocês, eu demorei muito para poder entender isso. Porque eu não conseguia entender como é que eles chegavam nesse argumento. Até que conversando com o professor Alex, o Alexandre, lá da Universidade do Ceará, um climatologista bastante respeitado, que a gente estava conversando no Twitter, até que a gente trocando várias DMs, a gente conseguiu entender juntos o que o pessoal falava. E eu vou te falar que demorou para entender, porque nem eu nem ele a gente estava entendendo qual que era o erro que o pessoal estava fazendo, porque era, como eu falei, era um erro para quem nunca tinha estudado isso. Então eu vou tentar explicar para vocês o que acontece e qual que é o erro que eles estavam cometendo. Qualquer corpo que a gente fala de corpo negro, qualquer corpo de corpo negro são o que a gente chama de radiação termalizada. É a radiação de um objeto quente que está emitindo luz. Ele emite luz em diversas frequências, em todas as frequências. E essas frequências, a gente consegue calcular como é que seria a radiação, como é que seria o espectro da radiação emitida por esse corpo. Então a gente chega lá e consegue calcular, a gente consegue medir, e a gente vê que um corpo que está quente, ele emite luz num espectro que segue um gráfico mais ou menos como esse que vocês estão vendo na tela. Então quer dizer, ele emite luz em todas as frequências, em algumas ele emite mais do que em outras, mas ele emite luz em todas as frequências. Então, qualquer corpo que está aquecido emite luz em todas as frequências. Frequências muito altas, ele emite bem pouca luz. Frequências muito baixas, ele emite pouca luz, e no meio ele emite muita luz em uma determinada frequência, mas ele emite ele emite luz em todas as frequências, tá? E agora que vem o erro, que, como eu falei, eu já vi o Felício falando isso, eu vi muita gente no Twitter falando isso, e vem um problema. Existe o máximo de emissão de luz para um corpo aquecido determinado por uma lei chamada Lei de Wien. O que essa lei fala? Ela fala que a frequência máxima de emissão de luz, ou o comprimento de onda máximo de emissão de luz, obedece uma fórmula matemática, e quanto maior a temperatura, o máximo de emissão vai ser no comprimento de onda menor, ou numa frequência maior, ambos são equivalentes. Então quer dizer, quanto mais quente o corpo, ele emite luz numa frequência cada vez maior, ou no comprimento de onda cada vez menor. Isso, como eu falei, é a mesma coisa. Então, o corpo muito quente vai emitir o máximo de luz numa frequência muito alta. E um corpo muito frio, ou não muito quente, vai emitir o máximo de luz numa frequência muito baixa. Mas ele emite luz em todas as frequências. Então a lei de Wien não está dizendo qual que é a frequência emitida, está dizendo qual que é o máximo da frequência emitida. E o que os caras fizeram? Eles pegaram a lei de Wien e calcularam, falando, então, essa frequência de bending da molécula de carbono é de 150 nanômetros, se eu não me engano bem, e eles vão lá, então, para essa frequência, a temperatura do corpo para poder emitir uma luz no máximo dessa frequência teria que ser menos 80 graus. Então, a atmosfera teria que estar a menos 80 graus para poder ativar isso aqui. O que é um erro muito grande, porque, como eu falei, qualquer corpo quente emite luz em todas as frequências, não só na frequência máxima. Se você calcular a temperatura da Terra, você vai ver que a atmosfera vai estar emitindo ainda muita luz na faixa que ativa a frequência de bending. Muita luz, não precisa ser a máxima. Como não precisa ser a máxima, é perfeitamente natural, e é o que acontece, que um corpo mais quente emite muita luz nessa frequência aqui, e é essa frequência que é absorvida. E não é que um corpo emite luz numa frequência só. Isso seria, o pessoal está confundindo, então, achando que a emissão de luz de um corpo térmico é uma luz monocromática. Isso é um erro bem básico. Assim, como eu falei, para um leigo cometer esse erro é normal. Mas se você, para uma pessoa que se diz acadêmica, ou uma pessoa que está querendo fazer um argumento acadêmico em relação disso, é um erro básico que você não passa de física 4 se você
que é um curso, vamos falar, do segundo ano da física, se você cometer esse erro, porque você tem que entender que um corpo negro, uma radiação térmica, ela emite em todas as frequências. O que eles estão achando é que, porque o máximo seria aquilo lá, a atmosfera só ativaria aquele módulo se ela estivesse nessa temperatura. Para a temperatura, uma atmosfera na temperatura que a gente tem, ela emite num espectro nessa maneira, o máximo está muito mais para cima, mas ela tem luz para caramba que está ativando aqui na camada do CO2. E vai ter muito ainda que está ativando na camada do metano, muito na camada do oxigênio, muito na camada da água. E todos esses estão sendo ativados pela emissão de corpo negro que vem de uma temperatura, por esse corpo que está a temperatura muito mais alta. Aqui é o fato importante. Então, quer dizer, é uma confusão muito grande. E é um ponto um pouco mais fino. Você precisa entender um pouco o que está acontecendo. Mas o grande erro é porque o pessoal olhou uma fórmula e falou: isso aqui é o máximo, isso aqui está dizendo qual que é a temperatura. Começaram a misturar fórmulas sem entender o que estava acontecendo e tentaram fazer uma explicação que não faz sentido nenhum. Assim. É facilmente desmascarável em qualquer laboratório. É só você pegar qualquer corpo emitindo radiação, você vai ver que ele emite radiação em todas as frequências. Você pode medir. Não existe discussão, porque é muito fácil. Você vai lá e mede no laboratório e você vê que esse argumento que ele está dando está totalmente errado e ele vai contra todos os experimentos que eu falei lá no início do vídeo. Então vamos resumir a física do que acontece. O Sol emite luz, essa luz é refletida pela Terra, ela é termalizada, ela vai passar para esse espectro de corpo negro, ela é reemitida. Vários gases, entre eles o gás carbônico, vão ser excitados por alguma frequência dessa radiação emitida pela Terra e eles vão absorver essa luz como uma vibração interna dos graus de liberdade dessa molécula. Essa molécula vai ficar lá um tempo, o resto da luz vai embora e com o tempo essa molécula vai reemitir isso aí, porque é isso que ela faz. Que é bem aquilo que Einstein e Planck falaram no início do século passado, né? Então, quer dizer, um corpo pode emitir uma luz e perder energia quando ele faz isso. Então, essas moléculas vão ficar vibrando por um tempo e depois elas vão perder essa luz e vão reemitir. Uma parte vai para cima e outra parte vai para baixo, que vai reesquentar a atmosfera e vai manter o planeta mais quente. E a gente sabe que a frequência que faz com que o gás carbônico seja ativado, ela é bem próxima de umas frequências que é muito emitidas pela superfície da Terra. Não é o máximo, porque não precisa ser, mas ela é emitida e ela faz com que a atmosfera esquente por causa disso. Então é por isso que o gás carbônico, entre outros gases, são gases que a gente chama de gases de efeito estufa, porque eles esquentam a atmosfera, porque eles absorvem e eles estão numa frequência que é muito emitida. E toda aquela pataquada dos menos 80 e tal, vocês agora entenderam que isso não faz sentido nenhum, porque é uma utilização errada que é facilmente desmentida no laboratório. Então, aqui eu só queria fazer essa explicação para a gente poder começar a trazer um pouco os fatos físicos que vão ocorrendo ali. Mais sobre a parte da atômica e molecular e poder tirar esse erro que eu tenho visto, que ele é bastante, como eu falei, grave e infelizmente comentado por quem não teve essa oportunidade de realmente estudar a parte da física que acontece ali. Beleza? Eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Isso é um assunto muito complexo, muito grande. Tem outras coisas que eu não sei e eu vou estudar com vocês, a gente vai poder aprender, e comentários meus sobre a questão geral que está acontecendo. Mas existem coisas, como eu falei, que aqui é a minha área. Essa questão é exatamente a física básica, é a absorção, é a mecânica quântica, é como isso funciona, e isso é o que eu entendo bem. E eu estava vendo esses argumentos e falando, gente, o que está acontecendo? Então eu quis isso aqui para poder explicar para vocês, para poder falar que, então, por toda a física que a gente tem, muito bem experimentada, muito bem fundamentada, que explica muitas coisas, e que não existe nenhum experimento que contradiz isso, a gente consegue mostrar que o gás carbônico sim absorve toda essa frequência e isso vai fazer com que a atmosfera esquente. Não existe discussão, não existe aqui como você querer falar tudo que a gente consegue está fechado por experimentos e teoria. Tá bom? E agora vamos ver outros vídeos que a gente pode falar sobre isso e ver outros pontos que vão entrar mais na área da meteorologia e outras áreas da climatologia, que não são a minha especialidade, mas muitos deles se conectam muito bem com a física. Beleza? Então agora
Voltei das férias, vários vídeos, estou aqui de volta, som novo. As coisas estão melhorando, vocês estão vendo, estou ficando mais profissional. E vamos ver o que acontece aqui agora, beleza? Beleza? Então se você gostou, por favor, se inscreve aqui no canal, clica aqui no joinha, manda para os amigos, manda para quem você acha que pode se interessar por esse assunto do aquecimento global que está em voga, que vão ter mais vídeos aqui na área e a gente vai falando, beleza? Então, aquele abraço e falou!